A história começa com uma horda de ogros vermelhos atacando uma cidade. As pessoas se encolhem de medo, e enquanto os monstros se aproximam, um dragão pode ser visto voando por cima. Um homem nas costas do dragão entoa um cântico, e centenas de talismãs de papel descem sobre os ogros. Um talismã para na frente de cada um, e há uma devastadora cadeia de explosões que destrói até parte da cidade. Um dos ogros sobrevive, mas é devorado pelo dragão numa única mordida. Descobrimos que este é o exorcista mais forte do mundo, que buscava ser o maior, mas sua busca por poder fez a corte imperial temê-lo, e no fim, eles o traíram, até enviando seu discípulo favorito para se opor a ele. Em seus momentos finais, ele deseja ser mais astuto, lançando um feitiço secreto de reencarnação e jurando fazer as coisas melhor em sua próxima vida. Então, conhecemos um garoto chamado Seika no meio de um círculo mágico. Seu pai realiza um ritual para examinar seu poder, mas nenhuma das pedras elementais se acende, significando que ele não tem poder mágico, e seu irmão Glee o ridiculariza por ser uma vergonha. Descobrimos que ele renasceu num novo mundo onde a magia é completamente diferente de suas antigas artes espirituais. Apesar de não ter mana, ele sente uma grande energia espiritual vinda de seu corpo. Vemos Seika enquanto ele colhe algumas folhas. Papel é muito caro, então ele cria shikigami das folhas. As folhas se transformam, algumas virando ratos e as outras, corvos. Seu irmão Gly se aproxima de repente, perguntando o que ele está aprontando. Seu irmão o olha de cima, ameaçando batê-lo, mas os corvos de Seika o defendem. O irmão mais velho deles, Luft, corre e espanta os corvos. Percebendo que Seika está desarmado, ele fica um pouco desconfiado, mas leva Gly para ser tratado. Vemos que Seika está aprendendo sobre seu novo mundo por conta própria. Ele é filho de uma amante, o que lhe confere um status inferior, então é geralmente ignorado em casa. Vemos ele trabalhando duro enquanto faz seu próprio papel e finalmente consegue criar seu talismã de papel. Ele ouve uma batida na porta e conhecemos uma jovem criada chamada Ita, que devolve seu casaco que seu irmão havia jogado fora. Glios entra para provocá-los, dizendo a Ita para voltar ao trabalho e se gabando de que irá para a Academia Imperial de Magia. Enquanto ele se gaba, o pai deles aparece dizendo que precisam voltar ao treinamento. Antes de partirem, Seika pede para se juntar a eles. Vemos Luft enquanto ele lança seu feitiço, criando uma lâmina de vento e atravessando uma grande pedra. Gly também exibe sua magia, atirando uma bola de fogo no alvo. Glee está orgulhoso de si e desafia Seika a tentar, acreditando que Seika não tem poder. Seika relutante pega a varinha. Por um lado, ele não quer revelar seu poder tão cedo, mas por outro, decide que uma demonstração de força pode impedir seu irmão de continuar a assediá-lo. Usando suas artes espirituais, ele dispara uma bola de fogo azul que destrói completamente o alvo. A família fica chocada com seu poder e o fato de ele ter lançado o feitiço sem um encantamento. Glee tenta levar o crédito dizendo que era seu poder restante na varinha, mas o pai deles reconhece as habilidades de Seika pela primeira vez. Seika pergunta se também pode estudar magia, mas seu pai recusa, dizendo que seria inútil, pois nunca houve alguém sem magia que tenha tido sucesso. No entanto, ele dá a Seika de um tutor, o que lhe dá acesso a livros, e Seika passa todo o seu tempo tentando aprender mais sobre magia, até espionando as aulas de seu irmão para se manter atualizado. Com o passar dos anos, Seika finalmente termina seu talismã. Descobrimos que em seu passado ele derrotava demônios e os capturava, selando-os em outra dimensão para invocá-los mais tarde. Ele acredita que mesmo neste mundo, seria capaz de invocar seus servos. Como teste, ele tenta chamar seu demônio mais bem comportado. Uma porta aparece e uma jovem emerge. Seika não a reconhece bem, mas a garota pula nele, exultante por se reunir com ele. A garota é apresentada como Yuki, e ela sugere que sua aparência é diferente porque sua energia espiritual está mais baixa do que no passado. Seika fica feliz que isso foi um sucesso, e Yuki se pergunta como pode ajudá-lo. Seika diz a ela que foi apenas um teste e que ela não pode ser vista por mais ninguém. Yuki se transforma num lobo minúsculo, dizendo que está farta da outra dimensão e insiste em ficar com ele. No dia seguinte, vemos Gly gritando com Ita por derramar água nele, mas seu tom muda e ele sugere que ela pode encontrar uma maneira de compensá-lo. Seika vem ao resgate dela, dizendo que tem assuntos com Ita.
Seu irmão fica irritado com ele, tentando socá-lo, mas Seika o impede facilmente e seu irmão se afasta furioso. Ita o agradece e acaba o levando para fora, mostrando-lhe um coelho ferido. Ela se pergunta se poderiam salvá-lo e Seika diz a ela para se virar para que ele possa se concentrar. Ele pega um pelo da criatura e, usando seu talismã, o cura com sucesso. Ita elogia seus talentos e Seika percebe que ela também é especial. Ita fica nervosa, mas Seika pode dizer que ela vê os espíritos dos animais. Ouvindo que ele também vê espíritos, Ita revela que na verdade vê os espíritos elementais, mas acha estranho que eles pareçam ativamente evitá-lo. Ele pergunta a Ita se ela pode comandar esses espíritos, e ela se lembra de uma vez em que os espíritos do vento estavam levando sua roupa, mas ela gritou com eles, e eles pareceram ir embora. Tendo estudado essa habilidade em seu passado, Seika vê o potencial de Ita e se oferece para ensiná-la sobre magia. Ita diz que não tem mana para usar magia, mas Seika tenta ensiná-la invocando uma chama da alma e dizendo para ela bani-la. Ela tenta pedir com gentileza e não tem sorte, mas acaba perdendo a paciência, insistindo que desapareça, e a chama some. Embora ela seja fraca, Seika percebe que será uma grande aliada no futuro. Eles se tornam amigos e treinam secretamente de tempos em tempos. Continuam a treinar durante o próximo ano por todas as estações. No 12º aniversário de Seika, não há celebração como de costume, e seu pai nem está por perto. Ele tenta não se incomodar e, surpreendentemente, seus irmãos se aproximam dele com espadas de madeira. Glai, como de costume, o lembra de sua indignidade e diz que sua única opção na vida é se juntar ao exército. Luft esclarece e diz que eles querem ajudá-lo a aprender a lutar com uma espada. De repente, as criadas os avisam que um monstro está vindo em direção à casa e que o pai deles está fora. Seika sente que está chegando enquanto vemos na floresta a cabeça de um tritão ancião gigante emergindo. Glai corre aterrorizado e Luft diz a todos para se protegerem, mas Seika vai para fora e vemos que a fera está focada em Ita. Seika corre para ajudar, mas quando o monstro ataca, ele é repelido por uma chama. Seika fica impressionado que Ita conseguiu comandar a chama, e ele então atrai a fera para longe da casa. Ela avança sobre ele enquanto todos observam aterrorizados, mas usando suas artes espirituais, ele atira uma explosão de veneno em seu rosto. A fera cai, completamente incapacitada pelo veneno, e Seika se prepara para domá-la. Todos ficam maravilhados com o feito, derrotando o tritão ancião com um único ataque e aplaudem sua vitória. Ele se vira e acena, feliz que sua família finalmente parece apreciá-lo, e espera que este seja o começo da vida que ele sonhava. Ele tem um banquete em sua homenagem pela primeira vez, e seu pai o parabeniza por sua conquista, dizendo que até aventureiros veteranos teriam achado a fera um desafio. Seu pai oferece recompensá-lo, então Seika pede que ele o permita estudar magia na Academia Real. Seu pai pensa em como ele sempre estudou magia diligentemente por conta própria e concorda com o pedido. No entanto, seu pai o avisa que, embora sejam nobres, ele ainda precisará passar no exame de admissão por seus próprios méritos. Seika então pede que Ita também frequente a academia como sua acompanhante, querendo manter sua habilidade única por perto. Ita entra em pânico ao ouvir isso, mas seu pai lhe diz que seria inútil porque Ita não tem magia. Então Seika decide mostrar o treinamento deles. Ele entrega a Ita sua varinha, instruindo-a a comandar o máximo de chamas espirituais que puder e fingir lançar nota de chama. Ela comanda as chamas e segue sua instrução, disparando uma explosão impressionante. Glai fica chocado que ela pudesse usar magia intermediária e o pai deles aceita que Ita vá também. Glai objeta a decisão do pai, dizendo que seria quebrar a tradição enviar dois irmãos pelo mesmo caminho para a academia. Seu pai concorda e diz que ele se juntará ao exército imperial, pois sempre brincou com sua espada em vez de melhorar sua magia ao longo dos anos. Glai não pode aceitar isso e desafia Seika para um duelo para ver quem vai para a academia. A mãe deles tenta impedi-los, mas Seika aceita o duelo, e o pai deles decide que o duelo ocorrerá pela manhã. De volta ao seu quarto, Yuki aparece comentando sobre o drama. Há uma batida na porta e ele recebe uma visita de Luft. Seu irmão lhe deseja um feliz aniversário atrasado e até lhe dá um presente. Como ele sempre estudou diligentemente, o presente é uma caneta de vidro. Seu irmão então se desculpa por ter sido distante, mas fica feliz que ele tenha se tornado um bom jovem.
Ele pede para ele pegar leve com Glai durante o duelo, e lhe deseja sorte na academia. Mais tarde naquela noite, a janela de Seika é aberta com força, e Glai exige o duelo deles. Ele não podia esperar pela manhã e não queria seguir as regras do pai. Ele diz que Seika apenas teve sorte de um monstro aparecer, e ele teve sorte em derrotá-lo. Glee ataca com sua nota de chama, envolvendo Seika em chamas, mostrando que ele também pode usar magia intermediária, mas não tem efeito nele. Glai continua com sua lança de vento, mas é parada por uma barreira. Seika tira um talismã de papel, e Glee continua a atacar sem sucesso. Seika comanda Glai para não se mover, e ele fica completamente congelado. Seika amassa o braço do talismã, fazendo Glai sentir a mesma dor. Glee fica confuso sobre seus poderes, e é finalmente forçado a ceder. Ele desmaia, e Yuki se pergunta se foi sábio deixá-lo ver seu poder e viver, mas Seika diz que prometeu a Luft que pegaria leve. Seika pensa em Glee chamando-o de sortudo, mas acontece que tudo isso fazia parte de seu plano. Vemos que 6 meses antes, Seika invocou um ciclope gigantesco chamado Nudo. Apesar de sua aparência, ele fica feliz em poder servi-lo novamente, e Yuki se gaba de ter sido a primeira a ser invocada. Tendo pesquisado os monstros da área, Seika encarregou o ciclope de expulsar o tritão ancião da montanha. Enquanto ele vai buscar seu irmão, Yuki se pergunta por que ele não mostra seus verdadeiros poderes, chamando as pessoas deste mundo de fracas. Mas ele a lembra que foram os esquemas dos fracos que acabaram o matando em sua vida anterior, então ele não cometerá o mesmo erro novamente. Algum tempo depois, Seika e Ita se preparam para partir para a academia. Luffy transmite as palavras do pai deles, dizendo a Seika para estudar muito e a Ita para cuidar dele. Os dois partem, e no caminho, Seika dá a Ita um colar. Ela fica muito feliz em recebê-lo, e ele lhe diz que são pedras de mana que a ajudarão a atrair os espíritos elementais. Eles estão animados com sua nova aventura, mas Seika começa a se sentir mal, sendo atingido por enjoo de movimento, tendo problemas com carruagens mesmo em sua vida passada. Ele começa a se sentir melhor enquanto se aproximam da cidade da academia, uma fortaleza dedicada à busca da excelência mágica. De volta à casa deles, o pai vê que Seika deve estar chegando à academia em breve. Ele se lembra de 12 anos atrás, quando Seika chegou pela primeira vez. Uma mulher apareceu em sua porta e desapareceu após entregar seu filho. Descobrimos que Seika é, na verdade, filho de seu irmão Gilbert, que se tornou um aventureiro após se formar na academia, mas eles perderam contato quando seu irmão entrou nas Terras Infernais. O cabelo e os olhos pretos de Seika são raros neste país, e ele começou a usar magia quando tinha apenas 1 ano, fazendo com que Luffy se distanciasse dele e Glai se tornasse hostil. Depois de descobrir que ele não tem mana, ele sempre soube que havia algo estranho em Seika. Sabendo que há algo dentro dele que poderia fazê-lo se tornar um herói ou um lorde do mal, ele se sente mal por enviar Glee para o exército, mas sentiu que seria muito arriscado enviar Seika para lá. Em vez disso, ele decidiu enviar Seika para a academia na esperança de que fosse um lugar melhor para nutri-lo. Seika e Ita chegam e eles vão para o quarto deles. Ita fica surpresa que ele realmente tenha uma fraqueza. Seika diz a ela que o quarto dela é ao lado, e ela parece desapontada, sugerindo que deveria ficar com ele pela noite, já que ele é seu mestre agora. Seika interpreta isso como ficar para o jantar e diz que perdeu o apetite da viagem. Embora desapontada, Ita sai para encontrar comida para ele. Yuki irrompe irritada, dizendo que ele não entende nada de garotas e aponta que Ita está apaixonada por ele, até usando sua posição de escrava a seu favor, e Seika fica em descrença. Mais tarde, os dois exploram a cidade, mas Seika sente uma energia estranha. Eles continuam para se registrar para o exame de admissão, e quando Seika revela que é de uma família nobre, todos ao redor percebem. Ita se apresenta como sua escrava, surpreendendo os outros. Há uma ferramenta mágica que mede mana, e Ita mostra ter afinidade com vento e fogo. Quando é a vez de Seika, nada acontece, e a mulher fica confusa. Seika revela que não tem mana, e a mulher lhe diz que ele ainda pode se registrar. Os outros alunos começam a fofocar, dizendo que ele entrará por causa de sua família. Ita fica brava ao ouvir isso, acidentalmente liberando suas chamas. A fofoca para, enquanto uma garota passa confiante. Seika nota algo nela, e ela se apresenta como Amu. Ao colocar a mão no dispositivo, ele irradia uma luz branca ofuscante, significando que ela tem uma forte afinidade com todos os 4 elementos.
Todos ficam maravilhados ao ver isso e Seika a chama. Ele a agradece por parar a fofoca, mas ela diz que não estava tentando ajudá-lo, dizendo que na verdade está irritada com ele, pensando que ele pode entrar sem magia e diz que ele só atrapalharia. Mas Seika a reconhece como sua discípula mais valiosa do outro mundo. Embora sua aparência seja um pouco diferente, ele pode dizer que é ela. Eles fazem o exame de admissão, e Ita se preocupa com seu desempenho, mas Seika diz que ela pode compensar no exame prático. Durante a prova prática, o examinador explica que há alvos montados para cada um dos diferentes elementos, e a pontuação é o total de todos os alvos que eles acertarem. Os alunos prosseguem, entoando seus feitiços e atirando nos alvos, mas Seika não fica impressionado com suas tentativas. Chega a vez de Ita, e ela usa seu feitiço Nota de Chama, criando uma chama enorme e até fazendo o alvo resistente ao fogo queimar. Todos ficam chocados que ela usou magia intermediária sem um encantamento. Ita continua para o próximo alvo usando seu feitiço Lança de Vento, que destrói completamente o alvo. Ela se desculpa pelo dano e ainda está nervosa em passar, mas Seika fica impressionado que ela usou magia de vento, e ela lhe diz que tem praticado sozinha para poder surpreendê-lo. Vendo seu crescimento, Seika começa a lacrimejar. Seika é chamado para sua vez, e os outros fofocam sobre ele não ter mana, mas Seika atira sua bola de fogo e eles ficam chocados com sua chama azul. Seika passa para o alvo de terra. Usando seu conhecimento e artes espirituais, ele destrói o alvo de granito transformando-o em um cristal. O examinador entra em pânico, perguntando-se que feitiço ele acabou de usar, mas Seika rapidamente passa para o alvo de água. Usando um de seus talismãs, ele usa suas artes congelantes, produzindo água, que ele transforma em uma geleira. Todos ficam chocados, e Seika se pergunta se ele exagerou. Após o exame, os examinadores ficam em descrença, especialmente porque Ita foi medida como tendo magia fraca, e Seika não deveria ter mana alguma. Eles falam sobre todos os alunos excepcionais, e vemos que Amu se saiu ainda melhor, destruindo completamente todos os 6 alvos. Eles pensam que ela poderia até ser a heroína que as lendas dizem que aparecerá quando o Rei Demônio for revivido. Alguns dias depois, os resultados do exame são publicados, e Ita se preocupa em falhar. Seika se encontra em terceiro lugar e se pergunta quem poderia tê-lo vencido. Acontece que Ita está em segundo lugar e Seika não consegue acreditar que ela o venceu. Eles veem que Amu ficou em primeiro e Ita fica impressionada com ela. Alguns dias depois, eles recebem suas cartas de aceitação e seguem para a academia para a cerimônia de boas-vindas. Ita se preocupa que não ficarão juntos porque estarão em dormitórios separados, mas Seika diz a ela para não se preocupar. Ele de repente tem uma sensação estranha e pergunta a Ita se ela pode ver algum espírito. Ita revela que há vários espíritos sombrios e Seika vai investigar. Eles encontram um enorme círculo mágico e sentem que algo está errado, mas como poderia ser da academia, decidem deixá-lo em paz, mas Seika deixa para trás alguns de seus talismãs. Dentro do salão da academia, há um banquete para os alunos, e Seika não resiste a pegar um pouco de comida. Amu começa a fazer um discurso de formatura como representante estudantil, mas enquanto ela fala, Seika tem uma sensação de que o círculo mágico é ativado. Ele sente algo se aproximando e as portas são subitamente abertas com força, e alguns demônios menores aparecem. Os alunos entram em pânico e correm. Seika vê que os demônios parecem estar procurando por algo. Há alguns que ficam para trás e lutam, mas Seika vê como são fracos. Um dos demônios se aproxima, e Seika se prepara para intervir, mas o demônio é cortado, e Amu entra em ação. Ela usa sua lança de vento no demônio e o engaja em batalha, mas Seika percebe que algo está errado. Ele olha ao redor do terreno usando seus talismãs e encontra o conjurador perto do círculo. Ele avisa Ita para ficar segura e desaparece, deixando apenas um talismã. Seika se aproxima do demônio na floresta, tentando conversar com ele, mas o demônio o chama de tolo por desafiá-lo. Ele invoca mais alguns demônios menores, enviando-os para atacar, mas Seika instantaneamente esmaga 2 deles e até prende e captura o terceiro. O demônio fica impressionado, apresentando-se como Galhos, o demônio de metal. Seika ataca usando seu talismã, mas o demônio o destrói. Seika fica surpreso que ele pudesse ver seus talismãs invisíveis e tenta novamente com mais talismãs, mas eles também são bloqueados. O demônio dispara uma lâmina, que Seika desvia facilmente, mas ela reaparece de repente, e ele percebe que o demônio pode teletransportar as lâminas. O demônio também pode atirar fogo, e enquanto Seika pula para desviar, o demônio aparece atrás dele, cortando-o, e ele acaba perdendo um de seus braços.
Lembrando que os demônios estavam procurando por algo, Seika pergunta o que ele busca, e o demônio revela que está procurando o herói. Seika diz que o herói é apenas uma lenda, mas o demônio insiste que é real, dizendo que os anos de paz fizeram as pessoas esquecerem e pensarem nisso como uma lenda. Ele revela que recebeu um oráculo 12 anos atrás, e acredita que Amu seja a heroína. O demônio continua a atacar com suas lâminas, e Seika é empalado, e o demônio o finaliza. Enquanto o demônio se vira para ir para o salão, Seika se revela completamente bem. O demônio fica confuso como ele está vivo, e Seika é esfaqueado na cabeça, mas diz que pode simplesmente reviver. O demônio está determinado a matá-lo e então parar a heroína antes que ela se torne a mais forte, mas Seika ri do que significa ser o mais forte. O demônio ataca, mas Seika desvia e inunda a área criando um redemoinho, mas o demônio escapa usando seu teletransporte. Ele reaparece e Seika abre um portal, invocando uma besta do trovão que o atinge com um raio. Tendo encharcado o demônio antes, Seika pensa que a luta acabou, mas quando a fumaça se dissipa, o demônio sumiu, e ele é subitamente esfaqueado pelas costas. Mas Seika diz que foi ele quem o pegou, e há uma enorme explosão. Apesar disso, o demônio sobrevive e começa a se levantar, ganhando força, e diz que Seika deve estar sem talismãs em breve. Mas Seika revela que tem muitos de sobra, dizendo que os tem feito diligentemente por anos. Decidindo dar um fim às coisas, Seika abre o portal para um de seus servos mais fortes, trazendo sua serpente dragão. O demônio fica chocado ao ver uma besta dessas, dizendo que nem o rei demônio teria um dragão, enquanto ele avança e o esmaga com uma única mordida. Quando Seika tenta chamar o dragão de volta, ele fica selvagem e tenta fugir. Seika usa seus talismãs para persegui-lo e consegue guiá-lo de volta para seu portal. Seika fica surpreso que ele tenha se rebelado, pensando que deve ser por causa de seu estado mais fraco em seu corpo. Yuki aparece de repente, perguntando se estava tudo bem ele usar tantos talismãs de corpo duplo, mas ele diz que era necessário para descobrir os padrões de ataque do demônio. Seika retorna ao salão e Ita está preocupada com ele. Ita lhe diz que Amu acabou derrotando os 3 demônios menores sozinha, e os outros alunos a olham chocados, mas também preocupados. Vendo seus olhares, Seika percebe que ela acabará exatamente como ele no passado. Ele está determinado a ajudá-la a se tornar a mais forte, para que ele possa relaxar e aproveitar a vida em vez disso. Um mês após o ataque do demônio, a academia se acalmou novamente. Seika tenta ser amigável com Amu, mas ela age friamente com ele e o ignora completamente. Enquanto Seika e Ita caminham para a aula, há um vaso acima deles que de repente derrama, mas Seika consegue se teletransportar para fora do caminho. O professor Cordell se desculpa por derramar o vaso, explicando que é uma mistura especial de sangue de monstro e minerais que ele está usando para sua pesquisa. Ele estava tentando movê-lo com sua magia, mas acabou derramando. Ele se desculpa mais uma vez e segue seu caminho. Seika e Ifa chegam à próxima aula. A professora lhes diz que o aniversário de fundação está chegando, então ela precisa dos 2 melhores alunos, Amu e Ifa, para ajudar com um ritual. A professora explica que eles precisam levar a lista de novos alunos a um templo na floresta para abençoá-la. Seika pensa que pode ser perigoso, tendo lutado contra o demônio lá. Ele pergunta o que aconteceria se um dos alunos recusasse, e a professora lhe diz que ele seria o próximo na fila. Ao ouvir isso, ele ordena que Ifa ceda seu lugar. Os outros alunos ficam chocados, mas Seika diz que um ritual tão importante não deveria ser realizado por uma escrava. Após a aula, ele se desculpa com Ifa e ela percebe que ele estava tentando tirar a atenção de Amu, de quem as pessoas começaram a se ressentir após sua performance contra os demônios. Ela se pergunta se Amu faz o tipo dele, mas Seika diz que só quer ser amigo dela, já que ela é a mais forte. Ita fica com ciúmes ao ouvir isso, dizendo que ela também pode se tornar forte, mas Seika lhe diz para imaginar ser tão forte que ela seja elogiada e temida por todos, dizendo que é isso que acontecerá com Amu. Alguns dias depois, Seika recebe a lista e segue para a floresta com Amu. Amu desconfia dele, pensando que ele está tentando flertar com ela, mesmo já tendo Ifa. Seika lhe diz que é tudo um mal-entendido e que ele não tem nada com Ifa. A cabeça de Amu de repente dói e Seika nota um círculo mágico. Eles acham estranho e ele de repente se ativa, transportando-os para uma masmorra. Eles são atacados por 3 homens lagarto, mas Amu avança contra eles usando sua bola de fogo e os derrota em um instante. Um ogro aparece atrás dela, mas Seika invoca um pilar de madeira e esmaga sua cabeça.
Amu acha o feitiço dele estranho, mas Seika disfarça como um feitiço que aprendeu por ser um nobre. Eles começam a explorar a masmorra, e Seika ilumina o caminho usando seus talismãs. Ele deixa um rastro colando talismãs no teto e Yuki se pergunta o que ele está fazendo. Ele explica que está deixando um rastro para que seu Shikigami na superfície possa, com sorte, encontrá-lo e ajudá-los a sair da masmorra. Yuki de repente nota mais monstros se aproximando. Amu avança contra eles mais uma vez, mas enquanto luta, sua cabeça dói e ela é nocauteada. Seika corre para ajudá-la, usando suas estacas de madeira para empalar todos os monstros, mas há simplesmente muitos. Vendo que Amu desmaiou, ele invoca uma centopeia gigante que consegue derrotar o resto dos monstros. Quando Amu acorda, ela fica surpresa que todos os monstros estejam mortos. A cabeça dela dói novamente, mas ela se sente melhor quando Seika cria uma barreira. Ele lhe diz que sua barreira pode bloquear maldições, e ele se pergunta quando ela começou a ter as dores de cabeça. Ela diz que foi desde que se matriculou na academia, mas não acha que seja uma maldição porque não notou nenhuma marca. Seika diz que há alguns lugares que ela não consegue ver, o que a preocupa, mas ela acaba se despindo para que ele possa examinar seu corpo. Eles não encontram nenhuma marca, mas Seika diz que pode estar escondida de outras formas. Já que a barreira impede o efeito, eles podem assumir que ela está amaldiçoada. Amu se pergunta se terá que ficar na barreira para sempre, mas usando uma mecha de seu cabelo, Seika consegue criar um substituto para ela. Os dois se conhecem melhor, e Amu pergunta sobre o relacionamento dele com Ifa, dizendo que ela está apaixonada por ele. Mas Seika diz que eles são apenas família, o que Amu acha divertido para um nobre chamar sua escrava de família. Mas Seika lhe conta como ele sempre foi tratado como um estranho, e Ifa foi a única que o tratava normalmente. Amu fala sobre sua própria família, mas parece ser um tópico delicado, então Seika pergunta o que ela gosta de fazer. Ela diz que gosta de lutar. Ela amou lutar desde jovem, mas seus pais acharam isso estranho, porque a maioria das pessoas teria medo de se machucar ou morrer. Ela até fez parte de um grupo que foi aniquilado, mas ela queria mais e todos achavam que havia algo errado com ela. Ela veio para a academia para que pudesse ficar mais forte, esperando que se ela se tornasse a mais forte, lutar ficaria chato e ela poderia ser mais normal. Mas depois de lutar com os demônios, ela se divertiu demais, então ela acha que há algo errado com ela. Mas Seika lhe diz que ela não é estranha, e ela o agradece por deixá-la desabafar. Seika encontra a saída da masmorra e os dois continuam pela masmorra. Eles chegam à sala do chefe e encontram um monstro naga gigantesco. Ele cospe ácido em Seika, mas Amu o distrai com sua lança de vento e Seika invoca uma lança de metal para prendê-lo. Amu usa sua bola de fogo, causando uma reação em cadeia e explosão. Amu aproveita a abertura e o esfaqueia na cabeça, finalizando-o. Após a batalha, Amu abraça Seika. Radiantes, eles conseguem derrotar um chefe de masmorra. Eles vão para a sala do tesouro, onde encontram uma espada de Mithril que Seika dá a Amu, e Seika pega um anel mágico. Os dois finalmente conseguem escapar, e eles relatam tudo à professora. Ela não sabia que havia uma masmorra sob o templo, e como o círculo mágico desapareceu, eles não conseguem encontrar o culpado. No entanto, Seika faz uma visita ao professor Cordel. Após o ataque do demônio e ser enviado para a masmorra, Seika percebeu que devia haver um infiltrado. O professor fica surpreso, pensando que havia se livrado de qualquer evidência. Seika lhe diz para revelar sua verdadeira forma, mas ele é na verdade apenas um humano trabalhando para os demônios. Olhando para seu ritual, Seika o chama de gênio. Cordel se orgulha, revelando que é uma maldição que usa magia de luz para matar seu alvo à distância sob o disfarce de uma doença. Ele começa a se gabar de como matará Amu com ela, mas Seika aponta como ele a está protegendo. A maldição está mirando aqueles que foram cobertos de sangue de demônio porque Amu havia matado todos os demônios, mas Seika invoca o demônio que ele capturou e se cobre com o sangue dele. Ele se torna um alvo da maldição, mas usando uma técnica de contra-maldição de sua vida passada, ele consegue enviar a maldição de volta ao professor. O professor sente os efeitos e começa a sangrar. Seika fica realmente impressionado por ele ter desenvolvido uma maldição do zero neste mundo, mas como exorcista, maldições são sua especialidade. Após o encontro, Yuki se pergunta como ele sabia que o professor era o culpado, e acontece que seu Shikigami encontrou pólen nele que era apenas de flores perto do círculo mágico. Tendo resolvido este problema, ele espera poder finalmente voltar a ser um aluno normal. Ele dá a Ita o anel mágico que a ajuda a atrair os espíritos elementais. Ele tenta ser amigável com Amu, mas para sua surpresa, ela ainda age friamente com ele, mas de alguma forma se tornou mais calorosa com Ifa, e ele fica confuso sobre quando elas se tornaram amigas. Um ano se passou e as coisas têm estado pacíficas.
Os alunos estão tendo outro banquete. Amu agradece a Ifa por ajudá-la com seus estudos ao longo do ano e ela está feliz por poder aproveitar a comida, já que os demônios interromperam da última vez. Seika vigia a escola usando seus talismãs, por precaução, mas ele é subitamente abordado pelo vice-diretor. Ele é informado de que ele e Ita precisam ver a diretora. Amu brinca sobre ele ser expulso, e Seika sente que algo está errado. Ita se pergunta como é a diretora, porque o vice-diretor era quem administrava a escola. Ao entrarem no escritório, eles encontram uma pequena mulher anã. Ela comenta que pensou que ele seria mais arrogante, e Seika fica surpreso que uma demi-humana seja quem dirige a academia. A diretora fica surpresa com tal comentário, fazendo-a lembrar de uma certa pessoa. Seika se pergunta se ela conhece o pai dele, mas ela estava pensando no tio dele, que descobrimos ser o verdadeiro pai de Seika. A diretora vai direto ao ponto e lhe diz que quer que ele entre no torneio de esgrima da capital. Ela chama outra aluna chamada Marble e lhes diz que a academia recebeu 2 vagas para o torneio. Uma será para Mabel, e a outra será para ele ou para Ifa. Amu fica chocada ao ouvir a notícia, perguntando-se por que ela não foi convidada. Ela se pergunta por que eles estão participando de um torneio de esgrima, mas Ifa lhe diz que mudaram as regras para permitir magia este ano. A Amu ainda não consegue acreditar que não foi escolhida, apesar de sua habilidade com magia e esgrima. Aparentemente, a diretora simplesmente sentiu que Seika era o certo para o trabalho. Seika sugere que não queriam colocar ninguém muito forte, preocupados com pessoas tentando roubar seus alunos. Nesse caso, Amu se pergunta por que ele foi escolhido, mas Seika apenas se chama de mediano, embora Amu perceba que ele está blefando. Os 3 começam a falar sobre Mabel, e Amu sugere que ela deve ser uma nobre, que conseguiu sua vaga graças às suas conexões. Enquanto ela está falando mal, Mabel aparece de repente, sugerindo que a razão pela qual ela não foi escolhida foi simplesmente porque ela é muito fraca. Isso deixa a Amu animada. Ela pega algumas espadas de treino emprestadas de alguns alunos próximos e desafia Mabel para uma luta. Enquanto se preparam, Seika percebe que Mabel é confiante com a espada, e Ifa se pergunta se deveriam impedi-las. Mas Seika está interessado em ver o quão boa Mabel é. A luta começa quando Amu avança contra Mabel. Seu ataque é bloqueado e Mabel parte para a ofensiva. Amu é dominada em um instante e a luta acaba. Mabel zomba dela, chamando-a de heroína, mas Amu a repreende por usar magia. Mabel lhe diz que ela é fraca porque espera segundas chances, e também avisa Seika para se retirar do torneio se ele não quiser se machucar, dizendo que será brutal. Seika te agradece pelo aviso, e ela vai embora. Ita verifica como Amu está, que parece ter de repente se decidido. Logo depois, eles estão em uma carruagem indo para a capital, mas Seika está confuso sobre por que Ita e Amu estão acompanhando. Ita diz que está vindo como sua serva, deixando Amu que parece ter se esgueirado junto. Ela diz que sempre quis visitar a capital, mas Seika percebe que ela só quer ver o torneio e como Mabel luta. Ele se pergunta onde ela planeja ficar e ela diz que vai ficar com Ita. Seika começa a passar mal por causa da viagem de carruagem, e Mabel o chama de fraco. Amu lhe diz para respeitar os mais velhos, mas Mabel revela que ela é na verdade da mesma idade que eles, embora tenha se matriculado 1 ano depois. Ita também revela que se matriculou 1 ano atrasada, então ela é na verdade 1 ano mais velha, e Amu entende porque ela é tão mais desenvolvida. Mabel está decepcionada com a academia, dizendo que todos agem como crianças, incluindo Seika, mas Seika aponta que é porque eles ainda são crianças. Eles finalmente chegam à capital, e Seika está passando mal da viagem. Mabel já partiu, e Ifa sugere que ele deveria ir para a estalagem descansar, mas Seika insiste em ir à arena para verificar a chave do torneio. Ele descobre que se ambos vencerem, ele enfrentará Mabel nas semifinais. Depois de verificar a chave, Seika decide ir descansar na estalagem. Ifa quer acompanhá-lo, mas ele lhe diz para ir explorar a cidade. Amu sugere que ele precisa de seu tempo especial sozinho, mas ele lhe diz para não ser estranha. Depois que elas saem, Seika se prepara para descobrir por que a diretora insistiu em escolhê-lo para o torneio. O dia do torneio chega, e o anunciante fala sobre como as regras foram mudadas para permitir magia, e cerca de metade dos participantes são magos. Os participantes têm um amuleto especial que absorve dano para os lutadores, mas se ele quebrar, a partida acaba. Ele vê isso como uma forma de o torneio tentar evitar baixas. Seika é apresentado na primeira partida, e seu oponente é um ex-nobre mercenário apelidado de Bulldog da Velocidade Divina.
Ele é um espadachim puro conhecido por sua velocidade impressionante. Ele foi expulso de sua família por seu mau comportamento, então ele se considera sortudo por ter Seika como oponente, já que ele guarda rancor de nobres. A multidão fica animada para ver como será uma luta entre um mago e um espadachim, mas o homem despreza os magos, dizendo que seus feitiços demoram muito para serem lançados. Seika menciona que ainda está se sentindo mal. O homem pensa que ele está tentando dar desculpas, mas Seika apenas significa que ele planeja acabar com as coisas rapidamente. Isso irrita o homem, e a luta começa, e ele instantaneamente esfaqueia Seika. Mas usando seu talismã, Seika fica atrás dele, ele usa outro feitiço e instantaneamente lança o homem para fora do ringue. A luta acaba e Seika é declarado o vencedor. As garotas torcem por ele, e a multidão fica se perguntando como as coisas terminaram em um piscar de olhos, enquanto Seika pensa que talvez precise se conter um pouco mais no futuro. Quando ele está sozinho, Yuki aparece, perguntando até onde ele pretende ir no torneio e avisando para não se destacar demais. Ela também se preocupa que ele esteja gastando muitos de seus talismãs, mas ele diz que é uma necessidade, pois ele vigia as duas garotas. Enquanto ele se junta às outras duas nas arquibancadas, a próxima rodada começa. Conhecemos Buran, o principal discípulo de um sábio famoso por usar magia da água, e seu oponente Kyle, um guarda dos mercadores Legrok. Olhando para sua aparência, a multidão se pergunta como ele vai lutar. Quando a partida começa, enquanto Buran se prepara, ele de repente nota o olhar de Kyle. Seika percebe que algo está errado e tenta ter uma visão melhor. Kyle se aproxima lentamente, enquanto Buran fica completamente paralisado. Seika vê o medo no rosto de Buran, e Kyle simplesmente se aproxima e o esfaqueia. Sangue vai para todo lado e a multidão fica chocada e confusa. Mas apesar da baixa, todos aplaudem o espetáculo, exceto o trio. Seika olha mais de perto para Kyle e vê que ele empunha um olho maligno, que lhe dá a capacidade de amaldiçoar pessoas com um único olhar. Seika entra para sua segunda rodada e seu oponente é um golem enorme. Ele é encantado com defesas mágicas, e sua mestra se gaba de que ele foi especificamente projetado para lutar contra magos. Ela diz a Seika que ele não tem chance e deveria apenas conceder. Mas quando a luta começa, Seika rapidamente invoca um de seus demônios, que corta o golem e desaparece. Para os espectadores, parecia que Seika apenas usou magia do vento, e a mulher fica confusa com o que aconteceu. Seika retribui o favor, dizendo a ela que deveria conceder, e ele é declarado o vencedor. Após a partida, Seika diz que foi por pouco, mas isso é confuso para Yuki. Seika explica que invocadores são proibidos, então se notassem que ele invocou um demônio, ele teria sido desqualificado. Enquanto Seika retorna às arquibancadas, Ita está preocupada com ele. Depois de ver Kyle matar seu oponente, ela pensa que Seika deveria apenas se retirar do torneio. Seika assegura de que ele ficará bem, e Amu comenta sobre como sua luta terminou rapidamente, dizendo que não é divertido assistir às lutas dele. Ela se pergunta se ele entrará para a Guarda Imperial se vencer o torneio, mas Seika diz que pretende recusar. Amu fica aliviada ao ouvir isso, embora ela tente não demonstrar. Seika diz que ele não tem a vitória garantida, mas Amu não consegue imaginá-lo perdendo enquanto Ita ainda está preocupada. A próxima partida da segunda rodada começa, e é a vez de Mabel lutar. Seu oponente é Horo, um mago da terra altamente habilidoso. Quando a luta começa, Horo ataca usando sua explosão de rocha, mas Mabel corta-o diretamente. Horo fica surpreso e dispara continuamente sua explosão de rocha, mas Mabel consegue parar todos eles. Horo recua e começa a cantar para usar sua magia avançada. Ele invoca uma parede para se proteger, mas Mabel lança facas e destrói a parede. Horo cria múltiplas paredes, mas Mabel as derruba usando suas adagas. Amu se pergunta como ela está fazendo isso, e Seika pensa que ela deve estar usando magia da gravidade para tornar suas armas mais pesadas que as pedras. Ela continua destruindo as paredes, e Horo tenta contra-atacar, mas Mabel avança contra ele e destrói seu cajado. Horo admite sua derrota e Mabel é declarada a vencedora. O anunciante chama Mabel de heroína imparável e Seika se pergunta por que ela está sendo chamada de heroína. Amu lhe diz que Mabel era o nome da segunda heroína, e ela até usa a mesma arma, mas Seika chega a uma conclusão. Naquela noite, vemos um homem enviando um pombo-correio, mas ele é interceptado, e Seika aparece. Ele acusa o homem de trabalhar para os demônios, mas o homem finge não saber do que ele está falando. Enquanto ele passa, tenta atacar Seika, mas é contido pelas vinhas de Seika. Seika revela que o viu conversando com um negociante de informações usando um de seus Shikigami. Seika lhe pergunta sobre a mensagem que ele estava enviando, mas o homem recusa, dizendo que nunca falará, mesmo que fosse torturado.
Seika invoca um de seus demônios, Satori, e enquanto o homem o olha, Satori consegue ler a mente do homem. Seika lhe faz perguntas e descobrimos que ele está trabalhando para os demônios. Seika adivinha que ele está atrás da heroína, e o homem fica surpreso porque deveria ser um segredo. Seika pergunta o nome da heroína que ele está procurando e acaba sendo Mabel. Seika se pergunta por que ele pensa que ela é a heroína, e é porque ela corresponde à descrição dada por seu espião. Mas como Seika eliminou Cordell, eles não podem mais confirmar. Depois de aprender tudo isso, ele libera o homem de suas vinhas, mas diz a Satori que ele pode comê-lo como recompensa. O homem fica horrorizado e é devorado pelo monstro. Satori observa que tinha que ser feito, dizendo que é muito perigoso deixá-lo ir, mas ele estava na verdade lendo a mente de Seika, e Seika o ameaça por fazer isso. Satori fica assustado, e Seika abre seu portal para mandá-lo de volta. Yuki aparece, e Seika se desculpa por assustá-la. Ele chama seu corvo e verifica a mensagem do pombo, mas acaba sendo criptografada, e ele deseja ter mantido o cara vivo. Seika desvenda o plano da academia. Era enviar Mabel para vencer e atrair toda a atenção como a falsa heroína, para que os demônios parassem de mirar em Amu. Yuki fica curiosa sobre a identidade de Mabel, e Seika sugere que ela deve estar usando um nome falso, embora ele não se importe em investigá-la mais, já que ela está ali para proteger Amu. No dia seguinte, Kyle eliminou seu oponente da mesma forma, graças ao seu olho maligno, e um garoto chamado Reynas, que pode usar todos os 4 elementos, também avança. Seika encontra Reynas e ele lhe diz que o verá nas finais. Todos têm falado dele, já que ele pode usar os 4 elementos, e seu oponente na próxima rodada já se retirou. Seika enfrenta um necromante na terceira rodada, mas o derrota com facilidade, e Mabel também vence sem dificuldades. Após sua luta, Mabel confronta Seika, dizendo que ele deveria se retirar antes da luta deles nas semifinais, mas Seika recusa. Ela reconhece a força dele e o avisa que terá que ir com tudo contra ele, mas não quer acabar matando-o, porém Seika ainda se recusa a desistir. Há um anúncio repentino de que o próximo oponente de Kyle se retirou, então eles decidem adiantar a partida semifinal entre Reynas e Kyle. Assim que a luta começa, Reynas se fortalece com magia de luz para se proteger contra o olho maligno. Amu fica surpresa que ele possa usar magia de luz além dos 4 elementos. Reynas começa a se gabar, já que está imune ao olho maligno, mas Kyle avança lentamente. Reynas atira sua bola de fogo, mas ela parece não ter efeito algum. Ele continua atacando, usando todos os seus diferentes elementos, mas Kyle não se abala com os ataques e segue em frente. Seika pensa que ele deve estar usando magia de gravidade, assim como Mabel. Reynas começa a se desesperar e invoca um exército de golems para se defender, mas Kyle usa a magia das sombras e destrói todos os golems em um instante. Reynas avança contra ele, mas é parado quando Kyle o prende com sua sombra. Enquanto Kyle vai para finalizá-lo, os juízes encerram a luta, e Kyle é declarado o vencedor, avançando para as finais. À noite, Seika pensa em voltar para a academia após as finais, e Yuki o lembra de não vencer. Enquanto ele tenta dormir, Yuki de repente se transforma, dizendo que quer dormir com ele. Seika diz que eles dormem juntos o tempo todo, mas Yuki afirma que faz muito tempo desde que ela assumiu sua forma humana. Seika tem uma sensação e nota Mabel no telhado graças ao Shikigami. Ele pula em Yuki, deixando-a feliz, mas há uma explosão e Mabel faz sua entrada. Seika se prepara para uma luta, e Mabel atira suas facas nele. Ela o derruba pela janela, mas ele consegue se afastar dela. Ele tenta prendê-la com seu feitiço de videira, mas Mabel consegue se defender. Ela avança contra ele, mas Seika escapa usando seu talismã de corpo duplo. Seika consegue contê-la e tenta conversar com ela. Mabel acha estranho que ele queira falar depois de ela tê-lo atacado, mas Seika percebe que ela não estava tentando matá-lo. Ela revela que estava apenas tentando quebrar alguns de seus ossos para que ele tivesse que desistir da luta. Ela está determinada a chegar às finais e pede que ele se retire mais uma vez. Seika revela que sabe que ela é uma substituta de Amo, sugerindo que sua missão é vencer o torneio, posando como a heroína para atrair a atenção dos demônios. Mabel fica surpresa com o quanto ele sabe, mas revela que as informações dele estão erradas, dizendo que sua missão não é vencer o torneio, mas sim ser morta por Kyle, para que os demônios pensem que o herói morreu. Ela revela que tanto ela quanto Kyle foram treinados pelos mercadores Legrok, e os mercadores Legrok pegam crianças escravas talentosas e as treinam para se tornarem soldados. Ela menciona que os mercadores estão testando Kyle para ver se ele se tornou um verdadeiro soldado.
Seika fica curioso sobre o que ela quer dizer, e Mabel revela que quando os mercadores criam um soldado, eles fazem uma operação onde abrem o crânio e gravam magia no cérebro, fazendo com que o soldado não sinta mais medo ou dúvida, tornando-o perfeitamente obediente. Os mercadores treinam crianças em grupos de 4, vivendo e treinando juntos. Elas são ensinadas a confiar e encorajar umas às outras. Mas, eventualmente, apenas um escolhe passar pela operação, e então é encarregado de matar seus 3 amigos como um teste final para se tornar um soldado. Como ela era descartável, decidiram usá-la nesta missão para enganar os demônios, e ela revela que é a última pessoa que Kyle precisa matar. Embora sua missão seja morrer, Mabel planeja chegar às finais para que possa matar Kyle. Ela diz que Kyle matou seu irmão, então ela quer se vingar. No entanto, Seika percebe a mentira dela, adivinhando que Kyle é na verdade seu irmão. Ele consegue notar que o cabelo dela está tingido e que ela tem os mesmos olhos que ele. Vendo que ele descobriu, Mabel diz que, antes da operação de seu irmão, ele lhe disse que se ele se tornasse uma pessoa diferente após a cirurgia, então ele queria que ela o pusesse para descansar. Ela não consegue mais reconhecê-lo como seu irmão, porque seu irmão nunca mataria sem razão. Então ela planeja seguir sua instrução e o pôr para descansar. Seika se pergunta se ela consegue mesmo vencê-lo, mas Mabel está determinada a tentar, não importa o que, já que ela provavelmente acabará morta, independentemente do resultado, porque os mercadores se livrariam dela. Depois de ouvir tudo isso, Seika decide que será ele quem chegará às finais e derrotará Kyle. Mabel fica surpresa ao ouvir isso, e Seika diz que ela não precisa ser quem vai vencer Kyle. Mabel diz que já é tarde demais para ela, sugerindo que ele não entende porque eles são de mundos diferentes. Ela não tem ideia do que faria, mas Seika lhe diz que ela pode simplesmente voltar para a academia. Ela sabe que os mercadores nunca permitiriam isso, mas Seika promete que pode protegê-la. Mabel não acredita nele, mas Seika afirma que ele é o mais forte que existe. Ele sugere que, se o irmão dela tivesse um último pedido, ele gostaria que sua irmã pudesse ser livre. Mabel o agradece, mas jura ir com tudo para vencer contra ele. No dia seguinte, é hora da partida semifinal deles. Mabel empunha um machado de batalha gigantesco nesta rodada, dizendo que parou de fingir ser a heroína. Seika está animado para ver o verdadeiro poder dela, mas Mabel o chama de pirralho nobre, dizendo que ele não tem chance. A luta começa e Mabel parte para a ofensiva. Ela corta os escombros atacando Seika, mas Seika desvia graças ao seu talismã. Seika fica impressionado com a velocidade dela, pensando que ela deve usar magia de gravidade para aliviar seu machado. Ele a atinge com algumas pedras, mas ela se desvia. Ela joga adagas infundidas com sua magia de gravidade, mas Seika as bloqueia facilmente. Ele contra-ataca usando suas videiras, mas Mabel se liberta. No entanto, seu machado fica pesado demais, pois Seika menciona que o deixou 1000 vezes mais pesado. Ele ataca com videiras mais uma vez, mas desta vez elas estão infundidas com mercúrio, tornando-as muito mais fortes. Ele pega o machado dela, mas Mabel lhe diz que ele não conseguirá nem levantá-lo, mas usando um de seus talismãs, ele o torna mais leve e o ergue para ela. A partida é encerrada, e Seika é declarado o vencedor. Seika a tranquiliza e diz para ela deixar Kyle com ele. As finais são as próximas, e os lutadores tomam suas posições. Seika se desculpa por atrapalhar os planos deles, mas Kyle está apenas feliz que Mabel esteja viva para que ele possa matá-la depois. Seika tenta argumentar com ele, mas Kyle lhe diz para cuidar da própria vida. A luta deles começa, mas antes que Kyle possa ativar seu olho, Seika invoca uma névoa vermelha que cobre completamente o campo. Seika ataca com suas chamas, mas não tem efeito. Graças à magia de gravidade de Kyle, Seika muda sua tática, invocando suas videiras de mercúrio para conter Kyle, mas ele consegue se libertar usando sua magia das sombras. Kyle continua a se aproximar, mas Seika invoca um portal trazendo um minotauro. Kyle ataca com sua sombra, mas não tem efeito na besta. O minotauro o afasta e Seika sugere que se ele pudesse sentir medo, provavelmente não teria escolhido uma luta tão imprudente. Seika planeja deixá-lo viver, mas ele é subitamente afligido por uma maldição. Seika arma sua barreira para bloquear a maldição, e as marcas desaparecem. No entanto, ele já sofreu muito dano e tosse sangue. Kyle o agarra e transmite sua mensagem final para Mabel. Irritado por ter perdido para uma maldição, ele se recusa a perder. Ele ativa sua técnica e se prepara para trazer Kyle de volta dos mortos. Yuki implora para ele parar, dizendo que a técnica atrairá muita atenção, lembrando-o de como as coisas terminaram para ele em sua vida anterior, e Seika acaba cancelando sua técnica. Após o término da partida, Kyle desapareceu, mas Seika explica que o vaporizou completamente e os oficiais acreditam nele.
Ele é declarado o vencedor do torneio e fica com o prêmio em dinheiro. Ele havia escondido o corpo de Kyle em seu vazio, para que Mabel pudesse dar-lhe um enterro adequado. Mabel o agradece pela ajuda, e Seika transmite a mensagem final de Kyle. Ele se desculpa por quebrar o trevo dela, e vemos que quando crianças, ela tinha um grampo de cabelo que amava, mas ele o quebrou acidentalmente. Mabel chora com a lembrança e se despede de seu irmão. Mabel se pergunta o que acontecerá com ela agora, mas Seika assegura que ela pode simplesmente voltar para uma academia e ele cuidará do resto. Eles explicam tudo para Amu e Ifa, embora Seika omita a parte sobre Mabel posando como a heroína. Amu para Mabel e exige uma revanche, mas Mabel não está com humor. No entanto, Amu insiste. Elas começam o duelo, mas desta vez Amu usa magia, cortando a espada de Mabel. Ela revela que também pode usar magia de gravidade agora, e diz para ela não a subestimar. Ela diz que agora estão quites, e está feliz por ter outra parceira de treino. Mabel fica um pouco confusa, mas elas acabam decidindo se dar bem. Eles voltam para a academia, e Seika se encontra com a diretora. Ele revela que descobriu o plano deles de usar Mabel, mas a diretora revela que o enviou ao torneio para salvá-la. Ela sentiu pena dela, vendo o quão talentosa ela era, então bolou uma maneira de fazê-la perder sem morrer. Ela chama Seika de seu trunfo, mas Seika se pergunta o que ela teria feito se ele tivesse perdido. Ela diz que está por aí há muito tempo, e tem um jeito de saber o quão forte alguém é. Seika se pergunta quantos anos ela tem, mas ela o chama de Rude. No entanto, ela diz que parou de contar depois que completou 300 anos. A diretora garante a segurança de Mabel na academia, mas diz a ele para ensiná-la o básico, já que esta é uma vida completamente diferente para ela. Mais tarde, Seika se encontra com a turma, e Mabel mudou o cabelo de volta para sua cor original. Mabel tenta fugir, mas Seika a chama. Mabel o acha muito rigoroso como tutor, mas Seika lhe diz que ela precisa estudar porque não conseguiu passar no exame de admissão. Mabel está em lágrimas e implora a Ifa por ajuda, mas Ifa diz que Seika está na verdade pegando leve com ela e isso a deixa chocada. As férias de verão se aproximam, e Amu se pergunta como os outros as passarão. Seika diz que foi solicitado a investigar dragões no país de Astelia. Seu pai havia sido solicitado, mas está muito ocupado, então Seika está sendo enviado em seu lugar. Amu pede para ir junto, mas Seika lembra que seus pais a estão esperando. Mabel diz que não tem planos e também pede para se juntar, mas Seika lhe diz que ela precisa colocar os estudos em dia. Ele pede a Ifa para se juntar a ele, e ela rapidamente concorda. De repente, duas pessoas entram no salão. Elas se aproximam de Seika e se apresentam como Cecílio, o primeiro príncipe de Astélia, e sua acompanhante Elfa Liz. Seika troca cumprimentos, mas Cecílio logo se sente atraído por Ifa. Ele imediatamente a convida para se juntar ao seu harém e se tornar uma de suas esposas. Todos ficam chocados e Ifa explica que é serva de Seika. O príncipe pede para comprar Ifa por um preço alto, e Seika fica atordoado. Liz diz a Cecílio que ele está fazendo uma cena, então eles se mudam para uma sala privada para discutir. Eles começam a falar sobre a investigação do dragão. Segundo as lendas, o dragão foi originalmente chocado de um ovo pela família real. Cecílio explica que o dragão teria vivido ao lado dos humanos por mais de um século, mas recentemente começou a agir de forma estranha, atacando campos e até gado. Então Cecílio diz a Seika para investigar o que está acontecendo. Ele então volta sua atenção para Ifa, mas Liz o lembra de se comportar. Após a reunião, Seika é emboscado por Amu e Mabel, que querem saber o que está acontecendo. Elas estão preocupadas com Ifa sendo entregue ao príncipe, mas Seika pensa que poderia ser uma boa oportunidade para ela, se ela estivesse interessada. Elas lhe dizem que não há como ela querer isso, e que ele nem deveria mencionar isso a ela. Mas Seika está confuso com isso, não querendo negar-lhe essa oportunidade. 2 dias depois, ele e Ifa se juntam à caravana do príncipe para Astélia, e Seika sofre na viagem. Eles conversam sobre como verão um dragão de verdade, e Ifa menciona como o príncipe a convidou para cavalgar com ele. Ela pensa que ele estava apenas brincando sobre ela se juntar ao harém, mas parece um pouco lisonjeada com isso. 9 dias depois, eles chegam à capital de Astélia. Eles acham os arredores bastante bonitos, mas Cecílio menciona que o dragão fez o povo viver com medo, e o comércio se tornou difícil. O dragão voa por cima e Seika nota o tamanho dele. O dragão de repente mergulha sobre eles, passando bem perto. Ouvimos um feitiço sendo cantado e um impressionante tigre de lava é invocado. Ele avança contra o dragão, errando por pouco, e o dragão voa para longe. O tigre volta sua atenção para Ifa e avança contra ela, mas Seika consegue pará-lo bem a tempo, embora o tigre comece a derreter os arredores.
Seika corre e ele se prepara para destruir o tigre, mas ele é subitamente contido e conhecemos Zeke, o invocador. Ele repreende o tigre por correr solto e o retorna para seu livro. O príncipe vem correndo e avisa a Zeke que ele quase feriu seus convidados, mas Zeke diz que estava apenas tentando afastar o dragão, dizendo que ele tem se aproximado ainda mais ultimamente e começou a atacar pessoas. Seika se pergunta qual é a dele, e o príncipe explica que Zeke é o chefe de alguns mercenários que ele contratou. Zeke se pergunta como um garoto como ele pode ajudar com o problema deles, e Seika se pergunta por que ele contratou mercenários. O príncipe admite que está tentando caçar o dragão como uma forma de resolver o problema deles. Seika lhe diz para reconsiderar, dizendo que seria impossível para o tigre de lava realmente matar o dragão. Zeke diz que ele não sabe do que está falando, alegando ter matado vários dragões no passado. Os dois começam a se exaltar, mas o príncipe os separa. Ele manda Zeke embora e repreende Seika por provocá-lo. Seika se desculpa, dizendo que perdeu a paciência porque Ifa foi colocada em perigo. Ele continua perguntando se a caça ao dragão foi aprovada pela rainha, já que o dragão é o símbolo do país. Mas Cecílio afirma que tudo foi deixado a seu julgamento e lembra Seika de seu lugar. Seika se vira para Ifa e pergunta por que ela não se defendeu com magia, mas Ifa diz que estava com medo e paralisou. Ele a repreende dizendo que nem sempre estará por perto, então ela precisa ser capaz de se defender. Ele se pergunta se foi um erro trazê-la, e ela começa a chorar. O príncipe tenta acalmá-lo, dizendo que é natural sentir medo diante de tal criatura. Seika diz que isso é um assunto entre os dois, e lhe diz que se ela não for capaz de lutar, então deve pelo menos correr ou pedir ajuda. Ao voltarem para a carruagem, Seika se sente mal por repreendê-la, mas se lembra de uma época em que um de seus amigos paralisou e acabou sendo comido por um dragão, então ele não quer que isso aconteça com Ifa. No dia seguinte, eles vão à biblioteca para descobrir mais sobre os dragões. Seika descobre que algo semelhante aconteceu no passado. Há algumas centenas de anos, a rainha chocou o dragão de um ovo e ele viveu ao lado do povo. Eventualmente, outro dragão chegou em Astélia e eles começaram a viver juntos nas montanhas. Mas, depois de 50 anos, os dragões se tornaram mais hostis, e isso foi porque eles tiveram um filhote. Ifa se pergunta o que aconteceu com os filhotes e dizem que eles deixaram o ninho depois de se tornarem adultos. Após mais 50 anos, a dragão fêmea morreu de velhice, e isso foi há 100 anos. Ifa pensa que a situação é diferente, já que deveria ser apenas um dragão macho, então não pode ser sobre proteger seus filhotes. Seika decide que seria melhor apenas subir a montanha para ver por si mesmo. Ifa pensa que é muito arriscado, mas Seika está confiante de que pode escapar se precisar. Mais tarde naquela noite, Ifa vai ao quarto dele. Ela lhe diz que o príncipe estava perguntando por ela, e ela não sabe o que fazer. Seika lhe diz que ela não precisa ir e a convida para ficar em seu quarto pela noite. Ele oferece a cama a ela, mas ela diz que é suficiente para os dois. Eles vão para a cama e Seika se pergunta o que ela pensa sobre o príncipe. Ele se pergunta se ela considerou a oferta dele, dizendo que ela não precisa se preocupar com ele. Ifa pensa que ele está tentando se livrar dela, desculpando-se pelo dia anterior mais uma vez. Seika diz que não foi isso que ele quis dizer, e Ifa se pergunta por que ele está tocando nesse assunto. Ele diz que poderia ser uma boa oportunidade para ela, e Ifa se pergunta como ele se sentiria se ela o deixasse. Ele diz que se sentiria sozinho, mas seria capaz de aceitar. Ifa diz que vai considerar, embora a vejamos em lágrimas. Pela manhã, Ifa já se foi, e Yuki de repente aparece. Ela se sente mal por Ifa, lembrando de como Ifa está apaixonada por ele. Seika pensa que eles são apenas amigos de infância, mas Yuki percebe que ela sempre o amou. Seika confronta o príncipe sobre suas investidas em relação a Ifa. Ele se pergunta por que o príncipe é tão atraído por ela, e o príncipe diz que acha tanto a aparência quanto a inteligência dela atraentes. Ele pede para comprar Ifa mais uma vez, mas Seika recusa. No entanto, ele diz que se Ifa estiver disposta, ele não se intrometerá. Seika continua dizendo ao príncipe que está indo para a montanha para ver o dragão. O príncipe sabe que isso levará alguns dias, então ele pensa que poderia ser o momento perfeito para agir. Seika se despede de Ifa e ele segue para a montanha. Enquanto Ifa retorna ao seu quarto, ela é abordada por Liz. Liz lhe fala sobre a Terra e como ela é abundante em mana. Ela revela que pode ver os espíritos ao redor de Ifa e sugere que Ifa deve ser descendente dos elfos. Ela tenta convencer Ifa a se juntar ao harém, mas ela só consegue pensar em Seika. Liz se pergunta se ela está contente em ser uma escrava e sabe que Ifa deve estar ciente de que Seika é um monstro. Ifa fica confusa com o que ela quer dizer e Liz menciona como os espíritos ao redor de Seika parecem evitá-lo ativamente, assim como evitariam demônios.
Ifa acredita que Seika é humano, já que eles cresceram juntos, mas Liz aponta que ela não conhece a mãe dele, que poderia ter sido um demônio. Ifa insiste em acreditar em Seika, e Liz decide mostrá-la ao redor do harém. Enquanto Liz a mostra, o harém não é o que se esperaria. É na verdade mais como uma escola, treinando jovens mulheres para serem as futuras líderes e oficiais do reino. Liz menciona que a mãe do príncipe é a monarca atual, e é amada por todo o povo. O príncipe está preocupado em estar à altura dela. Então ele está tentando provar a si mesmo, apressando-se para resolver os problemas com o dragão e encontrar uma noiva. Liz diz que o conhece desde que ele nasceu e garante que ele é uma boa pessoa, então ela espera que Ifa permaneça ao lado dele. Enquanto isso, Seika sobe a montanha e encontra o dragão. O dragão imediatamente cospe fogo nele, mas Seika bloqueia com sua barreira. O dragão voa e mergulha, mas Seika consegue se teleportar para fora do caminho usando seu talismã. Ele abre um portal e invoca um de seus demônios, que solta um grito intenso que faz o dragão se ajoelhar. Seika então cria uma rede à prova de fogo e prende o dragão. Yuki pergunta por que ele não começou com a rede, mas Seika diz que não queria machucar o dragão prendendo-o em pleno voo. Seika vai até o ninho e encontra um ovo. Yuki acha estranho, pois o dragão deveria ser macho, mas Seika menciona que algumas criaturas mudam de gênero e até se reproduzem sozinhas. Ele começa a cuidar do ovo e percebe que as lendas da família real chocando um dragão eram provavelmente verdadeiras. Ele começa a enlouquecer o ovo e pensa que o dragão estava lutando para mantê-lo aquecido. Já que sabem por que o dragão ficou agressivo, Seika pensa que é hora de voltar, mas o dragão insiste em mantê-lo por perto. Enquanto isso, Ita é levada para ver o príncipe. Ele conversa com um homem chamado Gruid, que examina Ita como um espécime. Considerando sua educação e habilidade mágica, ele chega num preço do que ela vale. O príncipe concorda com o preço e confirma com seu subordinado. Ita fica confusa com o que estão falando e o príncipe tira um enorme saco de ouro, dizendo que ela será libertada. Ita menciona que precisariam da permissão de Seika, mas o príncipe insiste que está pagando tanto que Seika não poderia recusar. Ele até sugere que aboliria a escravidão para forçar Seika a vendê-la a ele. Ita tenta recusar e o príncipe pergunta por que ela escolheria ser escrava, mas Ita diz que, mesmo como escrava, ela pode escolher o que faz. O subordinado do príncipe volta com a papelada, dizendo que precisam da impressão digital de Ita. O príncipe fica hesitante, mas o homem lhe diz que Ita eventualmente perceberá que isso foi para o seu próprio bem. O príncipe manda seus guardas conterem Ita, e ela se prepara para se defender, mas Liz cria uma barreira que bloqueia a magia dela. Usando sua magia, ela corta o dedo de Ita e se prepara para pegar sua impressão digital. Mas, nesse momento, o dragão chega, e a barreira é destruída. Seika aparece e pede desculpas por chegar daquele jeito. Ele explica a situação com o dragão e diz que precisa de um usuário de fogo para ajudar a botaquecer o ovo. Ele vê Ita e pede a ajuda dela. Liz a avisa para não ir, mas Ita admite que o ama, e os dois voam para longe. Quando chegam ao ninho, são subitamente atacados pelo tigre de lava. Seika o para com sua magia e chama Zect para sair do esconderijo. Zect e seus homens aparecem e Seika percebe que estavam usando o príncipe para chegar ao ovo do dragão. Vendo que Seika viu através de seus planos, Zect decide se livrar dele. Ele comanda seu tigre para atacar, mas ele é explodido por um geyser de água. Seika fica surpreso, e Ita se recusa de medo como da última vez. O tigre ataca novamente, e Zect envia seus homens para atacar, mas Seika usa seu ataque de inferno branco, liberando uma enorme explosão de chama branca que vaporiza completamente o tigre. Zect pergunta quem é Seika, e ele apenas se autodenomina o mago mais forte do mundo. O dragão se aproxima e todos os homens de Zect fogem, mas Seika os captura todos com suas vinhas. E Ita reduz o livro dele às cinzas. Seika elogia Ita e fica impressionado que ela tenha aprendido até magia de água, dando um tapinha na cabeça dela. Seika relata ao príncipe, revelando que Zect o estava enganando, e o príncipe os manda prender a todos. Seika continua a relatar sobre a razão que fez o dragão ficar agressivo e sugere que, se o príncipe ajudar a chocar o ovo, o dragão verá novamente as pessoas como sua família e protegerá as terras. Mas o príncipe não está feliz com a solução, pensando que será visto como indeciso e não satisfará a corte imperial. Ele pede a Seika para matar o dragão, sugerindo que, já que está sozinho no ninho, ele poderia envenenar o dragão.
Seika não consegue acreditar no que ele está pedindo, e o príncipe diz que ele deve fazê-lo para provar ser digno de ser o próximo rei. Seika recusa, e o príncipe chama seus guardas dizendo que Seika é suspeito de influenciar magicamente o dragão. O príncipe diz a Ita que ela está livre e que Seika é perigoso, mas Seika se intromete e começa a perder a paciência, repreendendo o príncipe e chamando-o de criança, dizendo que nunca entregará Ita a ele. Seika se preocupa que possa ter ido longe demais, mas Liz começa a rir e manda os guardas recuarem. Ela pergunta o que Ita pensa sobre tudo, e Ita mais uma vez recusa a oferta do príncipe, dizendo que só quer voltar para a academia com Seika. Liz diz ao príncipe para desistir, e ela oferece suas desculpas a Seika, que também se desculpa por perder a paciência. Ela tem uma conversa particular com Ita e pode ver que ela insiste em ficar com Seika. Ela pega a mão dela e lhe dá alguns espíritos de luz, que são bem raros e podem ser usados para a cura. Ita lembra de uma princesa elfa dos contos de fadas, e ela lhe deseja a melhor sorte. Enquanto voltam para a academia, Seika pergunta que tipo de caras ela gosta, e ela o descreve dizendo a alguém que é inteligente, forte, gentil e um pouco solitário. Seika acha que ela é muito exigente, pensando que talvez não encontre um cara assim, mas Ita acha que não será tão difícil. Em outro lugar, vemos um grupo de demônios lutando contra um monte de monstros. Os demônios têm habilidades impressionantes e destroem facilmente os monstros. Eles cercam um homem que fica chocado por terem derrotado suas armadilhas de monstros tão facilmente. O chefe pede ao homem para mostrar o caminho, mas o homem não confia nele. De repente, o trunfo do homem aparece e, usando seus olhos, o chefe pode ver que é um ciclope ancião. O chefe decide lidar com isso sozinho. Quando o ciclope o ataca, ele destrói facilmente a arma. Ele avança contra o ciclope que dispara um laser de seu olho, mas o chefe o bloqueia e derrota o ciclope. Os outros demônios ficam impressionados. Eles acabam com o homem e parece que estão em uma missão para encontrar e matar o herói. De volta da academia, Seika diz a Amu que quer que ela conheça sua família. Ela fica chocada e Ita aceita que ele queira ficar com Amu, mas Seika esclarece as coisas, dizendo que vai para casa durante o recesso, e seu pai queria conhecer a maga que pode usar todos os elementos. Amu concorda, e Seika convida Mabel para ir junto também. Quando ele está sozinho com Yuki, descobrimos que ele não está muito afim de ir para casa, mas parece que há mais alguém que quer conhecê-los. Quando chegam, são recebidos por seu irmão mais velho, Luft. Seika apresenta seus amigos, e o pai de Ita, Eidos, fica feliz em ver sua filha. Eles são subitamente interrompidos quando Glee aparece. Seika se preocupa que ele ainda esteja bravo por ter tomado seu lugar na academia, mas Glee quase o agradece e fica feliz por ele ter se juntado ao exército em vez disso. Ele ainda se lembra de ter sido humilhado, então ele exige duelar com Seika. Amu intervém para enfrentá-lo, e Seika diz que vai duelar com ele se ela vencer. A luta deles começa, e Amu parte para a ofensiva. Glee escorrega, e Amu tenta o golpe final, mas Glee entoa um feitiço, o que a surpreende, e ele a desarma naquele instante. Amu reclama que ele trapaceou com magia, mas Glee diz que ele não lançou um feitiço de verdade. Glee exige lutar com Seika, mas antes que possam, a princesa Fiona aparece de repente. Glee é o cavaleiro dela, e ela diz a ele que ele perderia a luta contra Seika, então ele cancela a luta deles. Seika fica surpreso ao vê-lo ouvindo alguém, e Glee apresenta Fiona como a princesa sagrada, o que é um choque para todos. Enquanto entram, Yuki pergunta o que é uma princesa sagrada, e descobrimos que não é um título oficial, mas ela nasceu do imperador e de uma sacerdotisa, então ela tem o sangue de ambos. Amu pergunta por que a princesa sagrada está aqui, mas ela lhes diz que queria conhecê-la. Vendo que ela se parece com o herói das lendas, Fiona se lembra de uma visão que sua mãe teve. Ela diz a eles que vai ficar por alguns dias e pede para acompanharem quando ela voltar para a capital. Depois que ela sai, Amu fica desconfiada de como Seika sabia que ela estaria aqui. Vemos o pai de Seika em seu escritório, e ele diz a Eidos para falar livremente, perguntando se ele está bravo por ter enviado Ita para a academia. Mas Eidos está mais chateado por ela estar servindo Seika, pois o acha estranho, mas o pai de Seika diz que ele tem se saído bem na academia. Eles todos jantam juntos, e a princesa estranhamente fala sobre ser reencarnada, mas Seika muda de assunto. Seu pai o elogia por sua investigação do dragão, e sua mãe lhe diz para escrever para eles com mais frequência. Seika fica surpreso ao ouvir isso porque sempre foi ignorado por ela a vida toda. De volta ao seu quarto, Amu vem visitá-lo. Ela só quer passar um tempo e pergunta se ele planeja continuar com os estudos depois de se formar, dizendo que provavelmente vai voltar a ser uma aventureira.
mas Seika se lembra da vez em que ficaram presos na masmorra juntos, e ele prometeu que iria aventurar com ela, então ele planeja se tornar um aventureiro também. Amu fica surpresa que ele esteja levando sua promessa tão a sério, mas fica feliz que eles possam ficar juntos. No dia seguinte, Seika mostra a cidade à princesa. Glee o lembra que deixaram os outros cavaleiros para trás, então precisam manter a princesa segura. A princesa segura a mão de Seika para não se perder, e eles exploram o mercado. Eles experimentam um pouco da comida, mas começam a chamar a atenção. Enquanto passam por um canteiro de obras, toras caem de repente, mas Glee usa sua magia de vento para destruí-las, e Amu cria um golem para protegê-los. Seika os agradece pela ajuda, mas a princesa fica brava com ele por não fazer nada. Seika acaba comprando um presente para ela e a ajuda a colocá-lo. A princesa não tem certeza de como ela está, mas Seika usa magia para criar um espelho para ela. Glee acha a magia dele estranha, mas a princesa fica feliz com o presente. Mais tarde naquele dia, Seika encontra Glee treinando duro, e ele pode ver por que a princesa o escolheu para ser seu cavaleiro. Mas Glee diz que não foi escolhido por suas habilidades, mas por uma razão diferente, revelando que a princesa tem a habilidade de ver o futuro. Seika pergunta se é verdade, mas Glee diz que a mãe dela era uma oráculo, que viu a profecia do herói e do rei demônio. Seika pergunta por que ele está lhe contando tudo isso, mas Glee o avisa para não atrapalhá-la. No dia seguinte, a princesa procura por Seika, mas usando seus talismãs, ele consegue evitá-la. Yuki pergunta como funciona a habilidade dela de ver o futuro, dizendo que parece sua habilidade de adivinhação. Mas Seika explica que a adivinhação é limitada, usando informações e ferramentas para obter alguma percepção, mas a habilidade dela é completamente diferente. Enquanto Amu passa, Seika a surpreende do arbusto. Ela acabou de perder para Glee de novo, e Seika acha isso estranho, já que ela deveria ser mais forte que ele. Ela menciona que a princesa parece solitária jogando xadrez sozinha, então Seika se junta a ela. Parece que não há ninguém disposto a desafiá-la, então ela pergunta se ele sabe jogar. Seika diz que é apenas um iniciante, então a princesa lhe dá uma desvantagem, deixando apenas seus peões. Seika acha que será unilateral, mas a princesa lhe oferece uma aposta, dizendo que o vencedor pode pedir ao perdedor para fazer qualquer coisa. Seika fica hesitante, então ela lhe diz que se o pedido for demais, ele pode recusar. Seika concorda, e eles começam a jogar. Enquanto jogam, a princesa pergunta a ele qual ele acha que é a peça mais forte, e ele diz que eles mesmos são os mais fortes porque não lutam diretamente, e controlam todas as outras peças das sombras. A princesa diz que a maioria das pessoas chamaria o rei ou os cavaleiros dragão de os mais fortes, mas ela pensa que a peça mais forte são aqueles que não estão no tabuleiro. Além do rei e dos soldados, há as massas de pessoas vivendo no país. Ela nunca teve o rei ou os cavaleiros ao seu lado, então ela ganhou o apoio das massas e está confiante de que vencerá. Seika pergunta se foi isso que ela viu com sua visão do futuro, e ela fica surpresa que ele saiba disso. Seika desiste da partida deles, e a princesa quer ganhar o apoio dele, então ele a pergunta sobre suas verdadeiras intenções. Ela diz que quer salvar pessoas, descrevendo um grande buraco ao lado do qual crianças estão brincando. Eles não o percebem, então eventualmente cairão, então ela quer salvá-los, mas ela não pode dar detalhes específicos, preocupada que isso possa mudar o futuro. Ouvindo isso, Seika concorda em ajudá-la como puder. É hora de voltar para a capital, e Luffy os acompanha na despedida. Mabel gostaria de poder ficar mais tempo porque acabou de relaxar, mas Seika lembra que ela precisa voltar aos estudos. Eles partem e Seika viaja com Glee e a princesa porque é a carruagem mais estável. Glee fica surpreso que Seika tenha tal fraqueza, e Seika vigia a caravana deles. De repente, uma explosão, mas só uma carruagem isca foi destruída. Seika sai e vê que estão sendo atacados por bandidos. O líder bandido ordena que seus homens revistem as carruagens e atirem flechas em Seika. Mas Seika se prepara para o ataque, criando uma nuvem magnética que bloqueia todas as flechas. Os bandidos tentam atacar usando magia, mas Seika facilmente bloqueia com sua barreira. Glee e seus homens começam a revidar, e a princesa pede que os bandidos sejam levados vivos. Então Seika usa suas vinhas, que instantaneamente contêm todos os bandidos. Seika se encontra com o grupo, e eles se perguntam por que os bandidos tentaram atacar quando tinham um exército e o que farão com eles. Seika é chamado pela princesa, que o agradece pela ajuda. Ele pergunta se ela sabe quem está atrás dela, mas ela tem muitos inimigos para saber quem foi. Seika pergunta o que ela fará com os bandidos, mas ela já previu isso, então já preparou várias carruagens extras para levá-los de volta à capital para interrogatório.
Seika acha que poderia ser perigoso se eles se soltassem, mas a princesa diz que os bandidos se comportarão porque estão esperando por seus reforços. Seika pensa que isso os torna ainda mais perigosos, mas ela diz que seus reforços não virão, então não há necessidade de se preocupar. Eles voltam para a capital e eles se separam. A princesa os agradece pela companhia e ela lembra a Seika que sempre estará ao lado dele. Vemos o outro grupo de bandidos, mas parece que eles encontraram o grupo de demônios e foram completamente destruídos. Eles continuaram em direção à capital, determinados a ter sucesso em sua missão de matar o herói. Seika é convidado pela diretora para fazer um discurso de boas-vindas aos novos alunos, dizendo que geralmente é uma honra ser escolhido, embora ela saiba que ele não se importa com isso. Seika aceita o pedido, e Yuki pergunta se está tudo bem mesmo, porque isso o fará se destacar. Mas Seika diz que não é grande coisa, e ele se pergunta se tem jogado muito seguro depois da forma como morreu em sua vida anterior. Embora ele não se arrependa de ter feito amizade com as garotas, ele pensa que estaria tudo bem mesmo se ele se destacasse. Yuki pergunta se ele enfrentará a ameaça que se aproxima, mas Seika lhe diz que será fácil para ele, e ninguém sequer saberá que foi ele. Vemos o grupo de demônios fora da cidade. O líder Zor observa que não há guardas imperiais ou aventureiros de alto nível para se preocupar, embora ele sinta algo que o deixe inquieto. Ele explica o plano aos outros, dizendo que eles se dividirão e levarão todos os alunos para o prédio central, momento em que eles massacrarão a todos e causarão o caos até que o herói apareça. Zor garante que eles terão sucesso e todos retornarão juntos. Os demônios estão confiantes de que vencerão e começam a se teleportar para a cidade. No entanto, quando entram, encontram uma névoa vermelha cobrindo a área. O demônio Ganis percebe alguns alunos se aproximando e lança um ataque com suas chamas, mas ao se aproximar, ele encontra algo estranho. Enquanto a bruxa presaria e Lone, o domador de feras, exploram a área, eles conversam sobre como ambos ficaram mais fortes desde que seguiram Zor. Eles de repente notam um aluno correndo e Lone envia seus lobos atrás dele. Eles o perseguem na névoa, mas depois de um tempo, Lone pensa que algo está errado e ele chama seus lobos de volta, e eles acabam trazendo algo estranho para ele. Enquanto o rei Ogro Mudarev explora, ele se pergunta por que não vê ninguém. Ele de repente é atacado, e Mabel aparece diante dele. Ela pensa que ele está trabalhando para a Associação de Mercadores, mas ele não tem ideia do que ela está falando. Eles começam a lutar, trocando golpes, e Mudarev fica impressionado com a facilidade com que Mabel maneja seu machado, considerando-a uma oponente digna. Ele a afasta, mas Mabel joga suas adagas que Mudarev bloqueia com o braço. No entanto, Mabel ativa sua magia que o prende com escuridão, mas Mudarev se liberta facilmente porque tem resistência a toda magia. Ele avança contra ela batendo seu porrete, mas descobre que ela estranhamente desapareceu. Zor se encontra em um local estranho, e Ganis chega, apontando que este não era o ponto de encontro designado deles, mas parece que eles foram estranhamente guiados para lá, e seus outros membros também chegam. Eles discutem seus estranhos encontros, mostrando os talismãs que cada um encontrou. Zor pensa que há algo errado, então ele ordena a retirada. No entanto, Seika aparece de repente, revelando que cada pessoa que viram era apenas um de seus Shikigami, embora ele diga a Mudarev que Mabel era real. Mudarev pode ver que Seika é forte, então ele fica animado para lutar com ele, mas ele instantaneamente perde a cabeça quando Seika corta um de seus talismãs, dizendo que sua resistência a maldições era muito baixa. Zor fica aterrorizado, mas Pressaria avança contra Seika, ativando seu terceiro olho, tentando transformá-lo em pedra, mas não funciona nele, e Seika invoca um de seus monstros, trazendo uma cobra gigantesca. Ela tem um terceiro olho interno que faz o coração dela parar, e ela cai no chão. A cobra de Lone irrompe do chão, mas não é páreo para a de Seika. Lone tenta usar sua habilidade de domar para fazer amizade com a cobra. Ele chama por ela, mas Zor lhe diz para correr, mas é tarde demais, e a cobra o come. Seika acha divertido que ele tentou domá-la, mas diz que não funcionou porque ela tem um ódio profundo por humanos. Zor está em descrença, arrependido de terem desafiado Seika. Usando seus olhos especiais, ele pode ver todas as suas habilidades e que Seika é o verdadeiro rei demônio. Ele diz a Ganis para escapar com sua teletransporte enquanto ele segura Seika. Mas Seika menciona como ele está protegendo Amo, e Zor fica devastado ao saber que o rei demônio se juntou ao lado dos humanos. Zor diz a Ganis para espalhar a notícia para seus aliados, e ele tenta ganhar tempo. Ele carrega seu ataque, mas Seika usa sua magia e o domina completamente. Quando a poeira baixa, parece que Ganis conseguiu escapar. Fora da cidade, Ganis cambaleia para longe, e ele não consegue acreditar que Seika é o rei demônio.
Ele se assusta com um coelho em um arbusto, mas de repente ele é esfaqueado no peito e ele se pergunta como foi atacado. Mas vemos que foi outra das maldições de Seika, e até Yuki fica um pouco assustada com o poder dele. Mabel vem correndo, perguntando sobre Mudarev, pois ela se preocupa que ele possa estar atacando outra pessoa, mas Seika lhe diz para não se preocupar, dizendo que já resolveu, e lhe diz para guardar segredo. Algum tempo depois, os alunos estão em outro banquete e Seika se pergunta o que deve dizer em seu discurso. Ele pergunta a Amu como ela se sentiu ao fazer o discurso, mas ela o lembra que o dela foi interrompido por demônios, mas ela teria falado sobre ficarem mais fortes juntos e se tornarem camaradas de todos. Seika se prepara para seu discurso, mas de repente surgem cavaleiros que o interrompem procurando por Amu. Ela se identifica e os cavaleiros a informam que está sendo acusada de crimes contra o Império, alegando que ela matou um emissário demoníaco, mas Amu fica confusa com o que ele está falando, e os cavaleiros a prendem. Mabel se prepara para revidar, mas Seika a manda parar dizendo que Amu é inocente, então não tem nada com que se preocupar, e Amu é levada. Seika se encontra com a diretora, e eles sabem que o Império está tentando incriminar a Amu. Seika acha estranho que o Império esteja tentando se livrar da heroína, e a diretora diz que está fazendo tudo o que pode para ajudar a Amu, alertando Seika para não fazer nada muito precipitado. Mas Seika parece ter outros planos, duvidando da capacidade dela de salvar a Amu. Ao sair do escritório, Seika diz a Ifa e Mabo para não se preocuparem, pois a diretora está trabalhando para salvá-la e elas devem confiar nela. No entanto, à noite, Seika invoca seu dragão, que ainda se mostra desobediente ao seu novo corpo. Ele o força a reconhecê-lo, e Yuki aparece, alertando-o para não ir, e sugerindo que ele desista de salvar a Amu. Ela pensa que se ele usar todo o seu poder para resolver o problema, o país poderá agir contra ele, e ele acabará morrendo, assim como aconteceu em sua vida anterior. Mas Seika não se importa, dizendo que destruirá qualquer um em seu caminho. Yuki percebe que ele está enfurecido, pensando em seu passado, e ela o manda reconsiderar, mas ele a manda saber seu lugar como familiar, e ordena que seu dragão siga para a capital. Enquanto isso, vemos Alma presa, pensando em seus amigos preocupados com ela e esperando rever Seika, mas ela de repente recebe uma visita. Seika voa em direção à capital, liberando seus talismãs que se transformam e o ajudam a procurar Amu. Ele desce ao castelo e não se impressiona com a segurança deles. No entanto, é notado por um guarda que sopra um apito e vários arqueiros tomam suas posições. Eles atiram em Seika, mas ele invoca sua nuvem magnética que o protege de todas as flechas. Eles continuam atirando nele, então Seika joga duas enormes pedras sobre eles. Enquanto avança, ele encontra ainda mais guardas. Eles perguntam o que ele quer, mas ele os manda sair do caminho dizendo que poupará aqueles que o obedecerem. Os guardas atiram flechas flamejantes nele e Seika é forçado a desviar. Ele revida com seu inferno branco que instantaneamente devasta os guardas. No entanto, os guardas continuam atirando e Seika invoca um de seus demônios, que corta os guardas em um instante. Todos os guardas o atacam, mas Seika os queima com suas chamas. Ele finalmente alcança Amu, destruindo sua cela e dizendo que está ali para salvá-la. Amu se preocupa que ele se meta em problemas por libertá-la, mas Seika diz que a vida dela está em jogo. Amu pensa que vão limpar o nome dela e que ela ficará bem, mandando-o ir para casa. Mas Seika revela que ela é a heroína, então as coisas não são tão simples. Amu fica confusa, e Seika explica que a cada poucas centenas de anos, o herói e o rei demônio reencarnam, e ela é a reencarnação da heroína do ciclo atual, e o Império está tentando se livrar dela intencionalmente. Seika de repente percebe alguém se aproximando e acaba sendo Glee. Seika sugere que ainda deve um duelo a Glai, mas a princesa Fiona aparece de repente dizendo que só quer conversar. Seika percebe que ela tem homens lá fora, mas ela sabe que eles não seriam páreo para ele. Seika pergunta por que ela está tentando matar Amu quando o demônio deveria ser seu inimigo. A princesa explica que, embora a heroína tenha salvado o país contra os demônios, na era atual, o Império e os demônios têm exércitos e nenhum lado quer uma guerra. Então, o conceito de herói e rei demônio são apenas relíquias do passado. Seika pensa que, se for esse o caso, ainda não há necessidade de matar Amu, mas a princesa explica que a existência da heroína poderia ser a brasa que acende uma guerra, sugerindo que até os demônios estavam tentando eliminá-la não para obter vantagem, mas para evitar as faíscas da guerra. Seika se pergunta se deveria apenas deixar Amu ser sacrificada para preservar a paz, mas a princesa jura que está tentando salvar Amu. Ela diz a Seika para recuar, afirmando que ele não será responsabilizado por suas ações e promete fazer tudo ao seu alcance para salvar Amu.
mas Seika percebe que ela os manipulou desde o primeiro encontro, então ele não confia nela. A princesa o lembra de sua promessa de obedecer à ordem dela por ter perdido no xadrez, mas Seika se recusa a confiar nela. Sem outra escolha, a princesa os guia para fora do palácio, onde tem uma carruagem preparada para eles, recomendando que sigam para a cidade livre de Lacana. Enquanto se preparam para partir, Amu agradece à princesa por sua capa, pois ela a havia visitado quando Amu estava presa. Ao se despedirem, Seika se sente mal por não ter cumprido sua promessa, então decide compensar. Ele invoca várias portas que liberam um número tremendo de talismãs, criando um campo que traz de volta todos que ele havia matado. A princesa fica chocada, dizendo que isso arruína seus planos porque ela havia preparado uma história de cobertura sobre um ataque de monstros, e Seika se desculpa, dizendo que tinha boas intenções. Seika e Amu deixam a capital, e Seika pensa que Mabel e Aoife devem estar preocupadas com eles. Amu se sente mal por ter que sair da academia quando estavam tão perto de se formar, mas eles anseiam por se tornarem aventureiros. Vemos a princesa enviando uma carta que explica a situação para Mabel e Aoife. Seika e Amu finalmente chegam à Cidade Livre. Eles veem uma comoção e ficam surpresos ao descobrir que Mabel e Aoife já estão lá, e ficam muito felizes em se reunir. Mas é aqui que este vídeo termina. Espero que tenham gostado do vídeo, obrigado por assistir, e vejo vocês na próxima.